do Dorival ainda está muito preservado, além de tudo, pelo rendimento. Eu acho que pela performance em termos de pontuação que ele vem obtendo. O único ponto que eu percebo de estremecimento entre a torcida e o Dorival é em relação à insistência no modelo com 3 volantes. Assim, quando ele tem os 3 volantes à disposição, às vezes em partidas que em casa ele poderia abrir mão de um deles para ter para ter um centroavante, para recuar mais o Vina, ele insiste nesse modelo que muitas vezes vem se mostrando que não funciona. É o único ponto que eu percebo de atrito entre o Dorival. Eu acho que a torcida percebe hoje mais claramente que o problema é muito maior que o fator treinador. Assim. É um problema médico, é um problema estrutural, é um problema de organização do setor, é um problema de direção, um problema de gestão. E a torcida entendeu que o treinador é uma peça dessa engrenagem e delas a menor, e como você bem resumiu, é um passageiro. Ele chegou agora e, como passageiro, ele vem fazendo a melhor viagem que ele pode fazer. Nada além disso. Assim, ele vem contribuindo positivamente para a viagem. Mas hoje eu acredito que não tem muito a respingar nele de forma para questionar esse trabalho nesse momento, não. Lucas, eu diria que seria muito bom se o foco fosse esse, entendeu? Porque quando você está falando do treinador, das escolhas, do esquema e tudo mais, que foi o que ela mencionou, que é a única coisa que eu estou vendo mais sobre a questão do Dorival, ele está preso, mais essa ideia do 4-3-3, seria, eu acho que, melhor para o Ceará de hoje. Seria, eu acho que, melhor para todo mundo. Então, quando o problema está muito na formação do elenco, quando o problema está muito na questão do departamento médico, jogadores lesionados, e isso acarreta também serissimamente no próximo duelo, que é contra o Flamengo. O jogo da dificuldade que vai ser já contra o Flamengo já vai ser assim muito difícil. O Flamengo perdeu para o Botafogo. Aliás, o Flamengo também está passando por uma situação que também o torcedor lá manifestou, né? Fora Braz, eles também estão bem satisfeitos lá com a diretoria do Flamengo, por vários motivos, até também por conta da entrevista do Jorge Jesus, né? Que deu aquela polêmica na semana passada. Mas o jogo vai ser na Arena Castelão, entendeu? E na minha avaliação, assim, uma coisa é o Flamengo ter mais de 10 lesionados, mas ainda ter o elenco que tem, né? Ao mesmo tempo. Outra coisa é o Ceará. Apertei o silêncio aqui sem querer. E uma outra coisa é o Ceará ter problemas, porque o Ceará não tem tanta peças de qualidade. Por exemplo, como é que o Dorival vai montar o time no sábado, o meio de campo dele, para se proteger contra o Flamengo? Porque ele não vai ter Lindoso, não vai ter o Richard vai ficar aí de 7 a 10 dias de fora, no máximo até duas semanas. Sobral também não. Richardson, se aparecer, já vai ser um alívio muito grande. Aí sobra Giovani, uma das possibilidades que até o Léo mencionou. Eu não sei se o Dorival já pensou em colocar o Lima ali pelo meio, por uma necessidade que talvez ele vá precisar no jogo contra o Flamengo, entendeu? Então, assim, é um problema seríssimo para o Dorival, o jogo do domingo. Considero o jogo mais complicado mesmo para o Ceará nessa temporada, por todo o contexto que o Ceará está hoje. Na zona de rebaixamento, basicamente, vários jogadores importantes lesionados, a insatisfação da torcida, tudo que já aconteceu na temporada, e ainda você enfrentar um Flamengo. Então, assim, é uma situação bem complicada para o Dorival. E aí, só para reforçar o que o Léo mencionou, e eu vi muita gente falando, até mesmo das análises, eu acho que foi o John que fez um vídeo, né, Léo? Ele falando sobre o problema defensivo do Ceará no 4-3-3. Eu acho que foi o John, se eu não me engano, que fez um vídeo explicando quanto a isso. Mas o próprio Landim também, que é especialista, que conhece demais de tática e tudo mais, formações táticas, falava dessa questão defensiva do Ceará. Porque quando o Ceará tem esse 4-3-3, os dois jogadores que jogam abertos, que no caso Lima e no caso Mendonça, e às vezes Eric também, quando o Lima não joga por ali, esses jogadores teriam que voltar mais, ajudar mais na recomposição. E aí o Ceará, no meio de campo, gera muitos espaços, deu para ver claramente. Tem um vídeo, eu esqueci quem é o nome do rapaz que fez o vídeo, destacando esses pontos defensivos, né? Então o Ceará, para um jogo contra o Flamengo do final de semana, em que você vai precisar se proteger bem, porque assim, para você enfrentar o Flamengo, você tem que se proteger bem, para começo de história, para ver se você consegue surpreender e fazer um gol lá diante do Flamengo. O Ceará teve até vitórias
na época do Guto Ferreira, tanto aqui quanto lá. Então vai ser muito complicado. E de Lisca Dorival. também, né? Ceará de Lisca também venceu lá, né? Sim, venceu em 2018 lá com o gol do Leandro Carvalho. Mas quando você vê o contexto geral, Lucas, assim, é uma situação bem complicada, cara. É bem complicada. E assim, o Dorival, ele não é alvo, mas o Dorival também, ele tá no meio também de certa parte, de certa parte da crítica que é feita. Porque, claro, ainda a gente não tem aquela situação que muita gente quer ver, que é o seguinte: quando o Matheus Peixoto começar a ganhar oportunidades, quando ele começar a ganhar ritmo, quando ele já estiver pedindo espaço como titular, o que é que ele vai fazer? Ele vai abrir mão dos volantes? A lógica é essa. E aí ele vai ter que se desprender dessa ideia do 4-3-3, utilizando, né, 3 jogadores no meio, um cara de saída e 2 jogadores que apoiam mais. Ele vai ter que ter 2 jogadores na frente, que no caso seria os 2 jogadores, isso imaginando que Peixoto e Vina vão ser os titulares. Então, tem muita coisa ainda para o Dorival entender, e aquilo que eu mencionei, né? Entender também o momento de cada jogador do elenco, principalmente como torcedor. Que eu acho que isso deveria ser algo diretamente ligado internamente com o Ceará. Quem faz Eu acho parte que do Ceará... ele pode, inclusive, ser salvo pela suspensão do Lindoso, né? Se caso ele escale o Lucas Ribeiro de volante. Que é onde ele fez as melhores atuações e ele entra com uma zaga que é o Lacerda e o Max Vitor, que é a zaga que a torcida realmente pede. Que é uma zaga que, apesar da juventude do Marcos Vitor, é um jogador que nunca apresentou falhas nem individuais, nem erros grosseiros de posicionamento, como o Lucas Ribeiro vem apresentando. E como ele fez boas partidas como volante, a suspensão do Lindoso pode ser uma salvação para o Dorival não escalar ele como zagueiro. É o que se espera. O grande, porém, é não imaginar nenhum dos atletas se jogarem nesse trio, né, que joga ali na frente da zaga, nenhum dos atletas ter uma característica de recuperação de bola como principal ponto. Né? Assim, Lucas Ribeiro não tem, se imaginar o Lima também não tem, o Giovani não tem essa característica, então assim... Kelvin é o que tem um pouco mais... Talvez o Kelvin seja o jogador que seja mais próximo. O Kelvin hoje teve um pós-jogo no Vozão Cast e falaram exatamente o que eu já falei do Kelvin várias vezes aqui. O Kelvin é um eterno nota 6. Eu acho que se você botar o Kelvin de goleiro, ele vai ser nota 6. Em qualquer posição. Ele joga de lateral, ele é 6. Ele joga de volante, ele é 6. Ele joga de meio, ele é 6. Ele é sempre 6. Ele é sempre 6. É o típico jogador de base, assim, que você tem que ter para ter no elenco e você pagar 25 mil a ele para você não ir buscar na Série B de 50 mil. Que vai fazer a mesma coisa que ele fez. Eu acho que o Kelvin é esse jogador. Assim. Ele é sempre nota 6. Você não pode esperar muito dele. Assim.